Existe um hábito que a gente repete todo santo dia e eu acho que a maioria das pessoas nunca parou para olhar para isso como deveria, principalmente hoje em dia, que é falar demais. Mas não é só falar por falar, não. É o que você fala e a forma que você fala o tempo inteiro. E isso vale para o que a gente fala para os outros, mas também para o que a gente fala para a gente mesmo dentro da nossa própria cabeça. Porque você responde situações na sua cabeça que nem aconteceram ainda. Fica repetindo coisa que já passou, remoendo, ruminando, tudo dentro da tua cabeça o tempo inteiro. E na real, quase nunca para ouvir de fato o que você está falando. Isso acontece aí contigo também, né? Porque comigo eu comecei a reparar isso em mim meio que sem querer. Sempre assim. Principalmente naqueles momentos mais comuns. Coisa boba, sabe? Errar alguma coisa simples. Ou algo não sair do jeito que eu queria. Ah, minha filha. Vinha aquela resposta automática, rápida, na hora. E sempre muito pesada. A questão não era nem só o erro em si. A minha cabeça transformava aquilo em uma conclusão sobre mim, sabe? E isso começou a me incomodar demais. Porque não era só uma vez ou outra, era já um padrão de uma vida inteira. E com o tempo, eu fui percebendo que isso não ficava só dentro da minha cabeça. Aquilo começava a aparecer no jeito que eu me posicionava, no que eu evitava, no quanto eu confiava em mim ou não. E aí você meio que começa a ligar os pontos, né? Porque não foi um evento catatônico que causou isso, foi dia após dia, evento após evento. Porque, claro, se fosse para eu ser constante em alguma coisa, tinha que ser em eu ser carrasca comigo mesma. E isso me fez pensar em uma coisa que provavelmente a gente já ouviu milhares de vezes, mas que quase nunca a gente consegue trazer para a vida real, para a prática mesmo, sabe? Fica só lá na teoria. 2 provérbios que, separados, eu já acho eles muito poderosos, mas junto, meu filho, explica muita coisa. E olha que eles foram escritos há mais de 2000 anos, o que nos mostra que a humanidade sempre teve que lutar contra isso, não é novidade nenhuma. O primeiro diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Calma que eu vou te dar 5 segundinhos aí para tu digerir esse verso. A morte e a vida estão no poder da língua. Tem noção? Quando a gente olha assim, parece até um exagero, né? Mas quando tu começa a observar o dia a dia, faz todo o sentido do mundo. Porque de fato tu começa a ver isso acontecendo na sua vida. Ou na vida de alguém que você conhece, convive de perto. Porque assim, uma fala pesada pode até marcar a gente, sim, mas o que realmente pesa é a repetição no dia a dia. Aquilo que tu vai falando no automático, sem perceber, que acaba virando um padrão. Tanto na forma que tu fala com os outros, quanto você fala contigo mesmo. Porque as palavras que saem da nossa boca têm um impacto direto no nosso destino, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde emocional, e traz consequências, sim, tanto negativas como positivas. Meus amigos, a nossa língua pode ser muito perigosa. Ou pode ser uma maravilha também, só depende de uma coisinha. Só uma coisinha, que para mim fez tudo ainda se encaixar ainda mais, que é o provérbio que diz: a boca fala do que o coração tá cheio. E não tem como não mudar ainda mais a forma que a gente olha para tudo isso. Porque ficar só tentando falar melhor ou se segurando para não falar besteira, cansa. A gente não sustenta. Mas o ponto aqui, na real, é olhar para o que está enchendo a sua vida, para o que você tem consumido todo dia. Porque, no fim, tudo isso vem de algum lugar. Só que, ao mesmo tempo, não para por aí. Porque o que você fala também volta e alimenta isso de novo, virando um ciclo muito louco, basicamente. Você consome um tipo de coisa, isso vai preenchendo você desse conteúdo, isso começa a aparecer no que você fala e o que você fala reforça aquilo de novo dentro de você. E isso vai moldando o seu jeito de pensar, o seu jeito de reagir e o seu jeito de viver. E quando você vê, já virou um padrão louco da sua vida. Basicamente, o que eu quero te dizer é que se você passa o dia inteiro consumindo coisa pesada, tragédia, reclamando de tudo, falando dos outros, fazendo fofoca, se comparando, isso tudo começa a sair da tua boca, porque a boca fala do que o coração tá cheio. E isso não é só para os outros, não, tá? É para você, o que você fala para você mesmo dentro da tua cabeça. E isso vai criando um ambiente interno muito pesado, difícil de suportar. Agora, quando você começa a mudar o que entra na sua vida, mas não é que vai mudar tudo de uma vez, né?
mas você já começa a perceber a diferença no que sai da tua boca. Com certeza muda. Na forma como você responde, na forma como você se trata, no tipo de pensamento que você reforça. E aí você entende que não é uma coisa isolada só. Uma coisa alimenta a outra o tempo inteiro. E eu fui percebendo muito isso na minha vida, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade de me segurar minha língua, sabe? Porque quando alguma coisa me incomoda, sai da frente. Principalmente quando parece que é injusto. Eu tenho uma tendência muito forte de querer resolver na hora, né? Tipo, papum, e é isso aí. Só que nem tudo precisa ou deve ser resolvido na hora. E nem tudo que você sente precisa se materializar em palavras. Dá pra guardar pra gente. Tá dando pra guardar. É difícil, mas dá. E foi difícil pra mim de aceitar isso e continua sendo. Porque parece que você tá sendo, sei lá, menos verdadeiro contigo mesmo, mas na real não é isso. Muitas vezes você só tá deixando de reagir no automático. E isso muda muita coisa. Muda. Não tem como. Porque tem coisa que se você não alimenta, perde a força. É o famoso não colocar mais lenha na fogueira, sabe? Se você não fala, se você não continua, se você não reforça, aquilo vai diminuindo até acabar. E isso vale muito para dentro da gente também. Tem pensamento que se você não dá ideia, ele não cresce. Igual uma vez que eu ouvi que o passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça. Ele só não pode fazer ninho. E no final das contas, o hábito mais perigoso desde que o mundo é mundo não é só sobre falar demais e de qualquer jeito. É sobre o que você está cultivando dentro de você também. Porque isso, aos poucos, vai definindo o rumo da sua vida. Seja para a morte ou para a vida. Pesou o clima, né? Mas aí eu vou te dar uns minutinhos aí para tu digerir. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau.